acosta-se os autos com solicitação de revisão de julgado, aportado pelo juiz de primeira instância, com o qual sentenciou com pena de enforcamento aqueles a cometido o crime de homicídio. Vamos aos fatos. Os fatos se dão a uma equipe de exploradores que se juntaram, associados, se juntaram à exploração de um determinado ponto, com o qual, antes de sair, comunicaram seus familiares e aqueles da associação onde seria um ponto de exploração. Chegando ao local, esses adentraram a caverna e começaram-se a exploração, do qual, por uma eventualidade do destino, teve um deslizamento com o qual foi feito o bloqueamento da única entrada e saída da caverna. Tal fato se deu e se passaram ao tempo, a sua família comunicaram às autoridades da situação do que os pais não retornaram dessa expedição. Levando em consideração a situação, as autoridades iniciaram as buscas no local e constataram o bloqueio com uma situação de difícil acesso à liberação daqueles que se encontravam presos dentro da caverna. Ao passar dos dias e na tentativa do resgate, nós devemos lembrar que era pouco o provimento de alimentação com o qual eles tinham. Diante dos fatos, ocorreram a situação que se passaram 10 dias, com pouco provimento, eles começaram a ficar debilitados. Ao se passar 10 dias, ocorreu um acidente com a equipe de resgate, com a qual levou a óbito 10 operários da equipe de resgate, que levou o governo a repensar se daria continuidade ao resgate ou não, se tratando de que seria uma expedição curta e os mesmos não teriam provimento suficiente para poder ter condições de vida até o prazo de resgate, e considerando que já se passado 10 dias, eles não conseguiram ainda lograr êxito no resgate. Diante dos fatos, houve o levantamento de que eles poderiam ter aí um radiocomunicador, com o qual conseguiram contato imediato com os mesmos que estavam aprisionados, constatando aí então a veracidade de suas vidas, o qual aí retomaram o resgate. Diante dos fatos, foram apresentados à equipe de resgate o quantitativo de comida e mantimento que eles tinham. E diante dessa situação, eles perguntaram, os 5 indivíduos, qual seria o tempo máximo de espera para que esse resgate fosse acontecer. Então, foram colocados que, diante da situação, seria mínimo de 20 dias, que ocorreria esse resgate. E então eles levantaram a hipótese de que, se havia condições, com o quantitativo de suprimento que eles tinham, de sobreviver até esse determinado tempo, ao qual a equipe de resgate noticiou que seria mínima as chances de sobrevivência. Diante dos fatos, os mesmos indivíduos desligaram seu comunicador e ficaram sem comunicação por 8 horas. Voltaram, então, após o entendimento de que decidiram-se fazer um pacto e levar em consideração a morte de um dos componentes da equipe para que isso tivesse condições de vida a todos. Diante da situação, perguntaram à equipe médica, pediram que se fosse colocada uma equipe médica para que se colocasse, se diante dessa situação e com a alimentação de um dos companheiros, eles teriam condições de suportar esse tempo de vida. Então, foi colocado que nenhum resolveu se opinar. Diante da situação, pediram para que se fosse colocados os fatos diante de uma equipe de juiz, para que se julgasse a legalidade dessa situação, o qual os mesmos também resolveram não opinar. Diante a outra conclusão, solicitou aí que fossem levadas religiosidades, os líderes religiosos, para que algum deles pudesse, então, dar um parecer em relação à situação, que também rejeitaram a colocação da responsabilidade. E diante do fato, resolveram, então, fazer de uma forma seletiva, lembrando que um deles tinha em posse um jogo de dados, resolveram aí fazer um pacto sobre o jogo, e com o qual,
viesse a perder, seriam a vítima para poder manter vivos os próximos. Diante dessa situação, esgotaram-se as comunicações, porque os radiocomunicadores acabaram-se as pilhas, então ficaram sem contato. E a equipe, mesmo não sabendo como se dariam as situações, continuou a escavação para que se chegasse ao resgate dos mesmos, não sabendo o que se passava dentro da caverna. E diante desse pacto, o Sr. Roger Whitmore resolveu se abster e preferiu esperar pelo menos mais 10 dias com condições de vida, para que daí então todos se juntassem novamente e tomassem uma decisão de que haveria essa morte para a continuidade dos demais ou não, ou qual foi rejeitado por unanimidade por seus outros demais parceiros, outros 4, o qual iniciaram o jogo de dados e quando chegou a vez do Whitmore jogar os seus dados, se recusou, ou qual um dos seus parceiros jogou o dado por ele, impondo a condição. Diante do fato, mesmo veio a perder, né? Inclusive se rejeitou e se recusou a opinar em relação à situação, o qual foi morto e serviu de alimento aí para os outros demais. Diante da situação, a equipe de resgate percebeu que o Whitmore já não estava mais dentre os outros e levaram todos os demais para o hospital. Foram restabelecidos, né? Foram tratados, cuidados do quadro que eles estavam de saúde, certo? Foram acompanhados por psicólogos e logo em seguida foram sentenciados ao crime que foi cometido de homicídio. Diante do fato, foi levado a julgamento e levado em consideração toda a situação ocorrida, né? E aí o júri popular, com o qual tinha a obrigação e responsabilidade em relação ao parecer, se absteve após concordância de todo o júri, colocando assim a responsabilidade ao juiz de primeira instância, que aí ele julgasse o proceder do caso, com o qual sentenciou os 4 rapazes, os 4 senhores, à pena de morte. Diante da situação, não sendo de tal forma 100% aceita e concordada por alguns do júri popular, o seu presidente do júri resolveu, então, solicitar clemência ao executivo do poder maior para que se fosse abrandada aí, aceitando a sentença de punição, porém abrandada a sua sentença para uma pena menor de 6 meses. Se dá o caso, neste momento, do aporte desse processo. Então, levando aos fatos de tudo que se arrolou com os levantamentos de dados, com toda a investigação do caso, levando em consideração ao parecer do júri popular, que teve tempo para analisar e acompanhou todos os autos, e o juiz também, com todos os aportes de prova, e que, levando em consideração que a apelação se deu ao chefe maior executivo, né, esse tribunal, ao ensejo, opta pela abstenção do voto, levando em consideração que, se o executivo, até o presente momento, não obteve o entendimento de sentença com o qual seria mais optativo optar pela sentença do juiz de primeira instância, que teve tempo suficiente para elaboração e entendimento de sua sentença, o qual o executivo não teria tempo suficiente e nem condições suficientes relevantes de matérias de prova para que se mudasse a opinião ou não. Tendo entendimento em relação a todo o fato acontecido, este juizado abstém-se, então, do entendimento de sentença em relação ao caso julgado.